Olá pessoal, seja bem-vindo. Eu sou o professor Rodney Dancas, seu professor de informática, e nesse módulo nós falaremos sobre o Windows 7. Windows 7 voltado para a sua prova. Então a ideia de trazer o Windows aqui não é ensiná-lo ou ensiná-la a usar o computador. Em que pese algumas coisas que a gente falar aqui, você até vai associar com a prática do uso do computador. Mas a ideia principal, o motivo principal dessas aulas é apresentar para você como o Windows é cobrado em prova. E para isso a gente tem que entender algumas coisinhas assim, históricas, alguns fundamentos e até como, até apresentar aqui algumas questões, na forma que já foram pedidas aí nas provinhas aí, tá certo? Então vamos falar um pouquinho do Windows, vamos lá. Nessa aula vai ser um pouquinho tradicional hoje. Como tradicional, professor? A gente vai usar um quadro, a gente vai escrever e a gente vai falar. E como eu gostaria que você estudasse? Eu gostaria justamente que você pegasse seu caderninho e fosse anotando, cada um dos passos, cada uma das informações que eu fosse colocando aí no quadro. Para quê? Para que você tenha um caderno recheado de informações e facilitar assim o seu estudo, porque nem sempre você vai ter tempo de ficar assistindo a videoaula. A videoaula é importante, super importante, mas às vezes você tem 5 minutinhos, 10 minutinhos, às vezes você está sem acesso à internet, às vezes você está sem acesso ao seu computador, ao seu tablet. Bem, então como que eu vou assistir? Como que eu vou estudar? Vai estudar por meio do caderninho, que é extremamente eficiente. Então vamos lá. Bem, o que eu tenho que lembrar? Vamos lembrar um pouquinho do computador? Vamos fazer assim, vamos lembrar. Tá vendo isso aqui? Eu estou representando o computador moderno. E quais são as partes de um computador moderno? Um computador moderno tem CPU, um computador moderno tem as suas memórias e tem os dispositivos de entrada e saída. São os elementos fundamentais desse computador, ok? Eu fiz um desenho de um gabinete de notebook, mas a ideia é apenas mostrar para vocês os elementos principais. Bem, para esse computador funcionar, ele precisa do seu principal programa. O principal programa de um computador na atualidade, o principal programa de um computador, de um microcomputador na atualidade, é o seu sistema operacional. Então, para gerenciar essas partes que compõem o computador moderno, eu preciso de um sistema operacional. E o que é o sistema operacional? O sistema operacional é o principal programa de um computador, é o programa mestre. É o programa mestre. Professor, pois não, tem sigla para sistema operacional em prova? Tem sigla. Então eu tenho que lembrar que a sigla de sistema operacional é SO. Posso chamar SO para sistema operacional. Posso chamar também de SOR para sistema operacional de rede ou SOM, sistema operacional moderno. Então tá, já descobri as siglas para sistema operacional. Qual o sistema operacional que a gente está estudando aqui? Nós estamos estudando sistemas operacionais para computadores no padrão PC. Para computadores no padrão PC. Qual que é o sistema operacional que nós vamos estudar então para os computadores padrão PC? O sistema que a gente vai estudar é o Windows 7. Beleza, o Windows 7. Quem produziu, quem fabricou, quem que mantém a assistência técnica, quem mantém as atualizações do Windows 7? Você sabe que é a Microsoft. Então, o Windows 7 é da Microsoft. Então, qual a característica principal do Windows 7? Ele é um sistema operacional de código fechado. Então, o Windows 7 é de código fechado. Se ele é de código fechado, ele é diferente, por exemplo, do sistema operacional de código aberto. Então, observe aqui, aqui já tem um detalhe interessante de provas, Então, o sistema operacional Windows ele é de código fechado, diferente de código aberto. Exemplo de sistema operacional de código aberto, aqui você tem o Linux. Então, o Linux, que é um outro sistema operacional para o padrão PC, ele é de código aberto. O que é um sistema operacional de código aberto? Aquele que permite que você modifique, Aquele que permite que você copie, estude, modifique e repasse, reencaminhe, refaça novamente uma outra versão e disponibilize no mercado. Diferentemente do código fechado que é o Windows, você não deve ter acesso ao código fonte, você não pode modificá-lo, ok? Então está aí uma informação relevante. Outra coisa importante é que há necessidade de se pagar licença de uso. Então você precisa pagar também licença de uso, diferente do sistema operacional Linux, onde não há essa necessidade.
Então não tem essa necessidade, aqui eu preciso pagar a licença de uso. Informação sobre as edições. Então, sobre as edições. O Windows 7, ele possui basicamente 6 edições. Vamos escrever assim, gente? Vamos escrever? É importante que você conheça as 6 edições. Então, o Windows 7, ele é distribuído hoje, na atualidade, em 6 edições. Quais são elas? Né? Ele tem o Windows Starter, ok, que ele já vem instalado em computadores mais simples. Eu tenho o Windows Home Basic, ok, tem o Windows Home Premium, ok, então já tem 1, 2, 3. Tem a Windows Professional. Eu tenho o Windows, vou colocar aqui, o pessoal enxerga? Não, vou colocar aqui, coloca do lado, né? Então, fica assim mais bonitinho. Eu tenho também o Windows Starter, Home Basic, Home Premium, Professional. Tenho a Ultimate. Existe a versão também Enterprise, ok? Tá aí, são as 6 versões, não, são as 6 edições que nós encontramos para o Windows 7. Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise. Legal, cada uma dessas versões, cada uma dessas edições tem as suas características, uma com mais recursos, outra com menos recursos, mas todas fazendo o computador funcionar, ok? Turma, olha só, meu amigo, minha amiga, olha só, independente da edição do seu Windows, o que eu tenho que lembrar? Que o Windows ele é responsável pelo gerenciamento das principais partes. Ele gerencia a CPU, ele gerencia a memória RAM, que a gente sabe que essa é a memória RAM, ele acessa a memória ROM, ele acessa também a memória de massa, ok? Ele também gerencia os dispositivos de entrada e saída. Então preste atenção aqui, o Windows ele é responsável pela entrega dos dados a serem processados pela CPU, ok? Então vou colocar uma observação aqui ó, de CPU, aqui é uma observação de CPU, só para eu chegar a um ponto importantíssimo cobrado em prova. O que eu tenho que lembrar? Que a gente está em plena transição de microprocessadores. Como assim, professor? Atualmente, o mercado está optando, o mercado consumidor, né? Os grandes consumidores, os consumidores domésticos, eles estão dando preferência aos processadores mais modernos. E os processadores mais modernos são conhecidos ou são de 64 bits. Então vem para cá. Então, observação sobre a CPU. Existe CPU, processador de 32 bits, presta atenção nisso aqui. E CPU, né, processadores, né, CPUs de 64 bits. CPU de 64 bits. Turma, preste atenção. Então, os processadores, as CPUs de 32 bits são chamadas de família x86 e a de 64 bits de x64. É um nome dado aí no mercado, você tem que saber. Pois bem, se é o Windows que entrega os dados para serem processados, seria razoável que, independente da edição que a gente esteja falando, que independente da edição mostrada aqui, é razoável que exista o Windows de 32 bits e o Windows de 64 bits. Então você vai colocar aqui 32 bits, ok? E 64 bits. O que eu estou mostrando aqui com esses gráficos? Que parece, assim, estou fazendo aula esquematizada, né, para você entender. Eu estou falando que independente da edição, existem agora as versões do Windows, independente da edição, para trabalhar com processadores de 32 bits e o Windows 7 para trabalhar com processadores de 64 bits, tá? Independente da sua edição. Isso é muito importante, as pessoas não sabem. Professor, mas o que isso é importante? O Windows, ele é o principal programa do computador. Ele que é responsável para entregar os dados para serem processados. Então ele tem que pegar esses dados e entregar da forma que o microprocessador consegue entender. Processadores com tecnologias, ou processadores com tecnologia um pouquinho mais distante da atualidade, só consegue trabalhar com 32 bits a cada ciclo de operação. Então o bits vai quebrar lá os dados e vai entregar 32 bits para ser processado. Por isso que tem o Windows de 32 bits. Também temos os atuais processadores, como o Core i7, um exemplo, né? São processadores de 64 bits, trabalham com uma quantidade maior de dados. Então o Windows quebra vários programinhas em pequenos pacotinhos, né? E coloca lá dentro, não é assim, né? Mas a gente entende assim. Coloca lá dentro do processador, entrega ao processador 64 bits para cada ciclo de operação.
Dessa forma, o computador tem muito mais desempenho. Claro que você não pode trocar tudo para a versão de 64 bits, porque existem vários programas que só funcionam em 32 bits. Então, até chegarmos na estabilidade de 64 bits, ainda teremos um bom caminho a percorrer. Ok? Legal, legal. Isso também acontece para você ter ideia, com o Windows 8. Então, existe o Windows 8 versão 32 bits e o Windows 8 versão 64 bits. Então, não é porque a gente está falando do Windows 7, mas sim porque é uma característica da nossa atualidade dentro dos recursos disponíveis no mercado de TI, no mercado de tecnologia da informação. Legal, entendi esse conceito. Vamos mostrar para vocês as principais características, então, do Windows 7, ok? Então, eu vou apagar aqui, é rápido, e eu vou falar do quê? Das características do sistema operacional Windows 7. Então, vamos anotar assim, características do Windows 7. Turma, então a gente põe assim, características, vamos lá. Aproveitar e escrever assim, ó, característica. Então, o Windows 7, vou colocar W7, ok? W7 a gente já sabe que você já sabe que a gente está falando do Windows 7. E eu vou apresentar aqui algumas características. Características. Bem, primeira característica do Windows 7. O Windows 7, ele é um sistema operacional multitarefa, ok? Multitarefa. O que é o sistema operacional multitarefa? Bem, diferentemente do DOS, não era multitarefa, o Windows sim, ele passa a ser multitarefa. Multitarefa é a mesma coisa, se parecer assim na sua prova é a mesma coisa que multitask, tá? Multitarefa ou multitask. Multitarefa por colaboração ou multitarefa por preempção. É a mesma coisa. Tem uma diferença técnica? Tem, mas para nossa aula tá bom demais, só já entender que multitarefa por colaboração ou por preempção, sendo a mesma coisa, está excelente. Então, o que vem a ser multitarefa? É a propriedade, você anota assim, propriedade do Windows, vou colocar aqui, propriedade, né? Vou colocar característica, estou usando a palavra característica, né? Então, vamos usar característica. É a característica do sistema operacional Windows 7. Então, olha como eu escrevi aqui, ó, para ficar mais rápido, né? Do sistema operacional Windows 7, executar, ou rodar diversos programas simultaneamente. Então, ele não tem, aparentemente, não tem nenhum gargalo no seu processamento. Por quê? Porque ele consegue gerenciar o quê? Os vários aplicativos, os vários utilitários, os vários programas, como se pegasse o microprocessador e colocasse cada programa para ser gerenciado lá dentro. Então, hoje não existe esse gargalo ou a parada de um aplicativo, de um utilitário para que o outro seja executado. Característica, multitarefa ou multitask. Legal? Legal. Segunda característica muito interessante é que ele vai usar uma interface gráfica amigável, uma GUI. O que é GUI? GUI é sigla da língua inglesa para Graphic User Interface. Eu acho que você não precisa anotar, só basta saber que veio daí. Graphic User Interface. Contextualizando para o português, interface gráfica amigável. Gente, eu estou apresentando os fundamentos, né? Porque vai que cai alguma pergunta de fundamento, é importantíssimo. Depois a gente entra nos aplicativos. Não se preocupa, não. Então a gente tem a interface gráfica amigável. Turma, antigamente, antes, no ambiente Microsoft, porque a Microsoft é a desenvolvedora do Windows, antes de ter o Windows, bem antes de ter o Windows 7, bem antes de ter o Windows 8, que é a super atual, bem antes de ter o Windows 7, bem antes de ter o Windows XP, Vista, aquela coisa toda, a Microsoft desenvolveu um sistema operacional chamado de DOS. E o que era o DOS? Na verdade, o DOS compreendia, naquela época, vou fazer uma observação aqui em cima, ó, OBS do DOS, tá? Observação do DOS. Então, naquela época, o que eu tinha? Eu tinha uma janela, quer dizer, não era uma janela totalmente gráfica, era uma janela de interação, ok? Ligava o computador, carregava o sistema operacional, colocava o Czinho, o ponto e um asterisco, ok? Asterisco é uma sublinha. Então, o que acontecia? O computador,
rodando esse sistema operacional chamado DOS. Então isso aqui não é uma carinha, né? Era assim que aparecia a tela do computador, tá? O DOS, qual o significado dessa sigla? Disk Operation System, né? Então, sistema operacional em disco. Então eu tinha que lembrar dos comandos para fazer o computador funcionar. Eu tinha que ter um manual, eu tinha que ter um roteiro de comandos. Hoje não, hoje eu uso o Windows de uma forma mais fácil. Por exemplo, hoje para eu acessar a pasta documentos, o que eu faço? Eu pego o mouse, clico na janelinha documentos, acesso a pasta documentos. Como que eu visualizo a pasta documentos? Eu visualizo por meio de um programa chamado Windows Explorer. Então, pelo Windows Explorer, eu consigo navegar dentro da pasta do Windows, na pasta documentos, eu consigo excluir arquivos, renomear. Naquela época, não. O Windows Explorer, vamos colocar entre aspas, né? Naquela época era um comando. Eu tinha que digitar, por exemplo, o comando dir, né? Claro, está fora da tela, mas eu digitava o comando dir e aparecia o nome de pastas e arquivos. Hoje não, hoje eu tenho uma janela gráfica amigável, então fica muito mais fácil você utilizar o computador por meio da interface gráfica amigável, né? Uma interface gráfica amigável. O que é uma interface gráfica amigável? Vou colocar a expressão de prova. A interface gráfica amigável, a GUI, é uma interface que vou colocar aqui, que aceita, interpreta e executa comandos e programas do usuário. Legal, acabei de descobrir o que faz essa interface GUI. Então, é por meio da interface GUI que ela vai aceitar, porque eu vou interagir com ela, é uma interface que aceita, vai interpretar e vai executar. Executa os comandos e programas que o usuário fornecer por meio dessa interface gráfica. Legal? Legal. Às vezes, pega a canetinha colorida, pega a canetinha vermelha, põe assim, ó. Às vezes, a GUI pode aparecer com a palavrinha shell em prova, tá? Então, se aparecer shell, eu vou ler GUI, tá? Se aparecer shell, eu vou ler GUI. Se aparecer GUI, eu também vou saber que é shell. Por quê? Porque é comum o examinador trocar essas duas palavras. Aqui é muito mais específico do que shell. Shell é apenas uma interface gráfica sobre o sistema operacional. Esse é o melhor entendimento de shell. GUI já faz parte do sistema operacional, essa interface, tá certo? Faz parte. O shell não, você estaria colocando. É um detalhezinho técnico que interessa mais para as provas de perito, provas mais especialistas, do que a nossa prova, do que o nosso estudo aqui. Legal. Então, o que a gente ainda pode acrescentar de característica do uso da interface GUI? Então, vou apagar essa partezinha aqui, vou apagar, você já tem anotado no seu caderninho, não se preocupa não. Então, qual que é a característica da interface GUI? Então, eu tenho que colocar assim, características importantes, né? Então, é por meio da interface GUI que eu vou manipular ícones, janelas, atalhos, vamos colocar aqui melhor, espera aí que eu errei aqui, escrever atalhos, e as famosas teclas de atalhos, né? Teclas de atalho, diferente. Gente, um atalho é um programa? Deixa eu fazer um comentário aqui. Um atalho é um programa? Não, atalho não é um programa. Atalhos, né? Os atalhos são chamados de ponteiros, né? Atalhos são ponteiros. E o que são ponteiros? Os ponteiros indicam o local onde se encontra determinado programa ou determinado arquivo. Professor, pois não. Professor, eu preciso memorizar as teclas de atalho? Olha, as principais sim. Então, vou fazer um puxadinho aqui, tá? Sobre as teclas de atalho. Estou pegando a tecla de atalho e vou fazer um puxadinho aqui para a gente visualizar melhor. Preciso memorizar as teclas de atalho? Olha, as principais, sim, todas, impossível. Tem coisas mais importantes do Windows que são cobradas em provas do que memorização de teclas de atalho. Não tem o que fazer, tem 5, 10 minutinhos, quer estudar de forma rápida? Pega aí o conjunto de teclas de atalho que você encontra na internet e estuda. Particularmente, eu não faria isso. Tem coisas mais importantes para eu ver, para eu memorizar. Mas quais são as principais teclas de atalho? Eu vou colocar as principais teclas, eu vou falar, não vou escrever, você anota. Se você perder, você volta ao vídeo, ok? Então, você tem que conhecer a Ctrl A. Para que serve Ctrl A no Windows? Ctrl A no Windows serve para selecionar pastas ou selecionar
arquivos. Então, selecionar tudo. Eu tenho a Ctrl mais C, que é para copiar. Ctrl mais V, que é para colar. Ctrl mais X, que é para recortar. E Ctrl mais Z, que é para desfazer. Então, brincando aqui, eu falei de 5. Ó, Ctrl A, selecionar tudo. Ctrl C, copiar. Ctrl V, colar. Ctrl X, recortar. E Ctrl Z, desfazer. Outra coisa importante, você tem que lembrar, você está com a janela ativa de qualquer aplicativo do Windows, basta você pressionar Alt mais F4 para fechar a janela ativa de um programa. O que pode cair também de tecla de atalho, quais são as outras teclas de atalho importantes? Você já ouviu falar da tecla WinKey? Já ouviu falar de WinKey? Então vamos falar de WinKey. WinKey é essa daqui, ó, WinKey, Windows Key, né? Então Windows Key, né? A gente fala WinKey, Windows Key, na verdade, é aquela tecla que tem a bandeirinha do Windows, ok? Então essa teclinha aqui. Então isso aqui também pode constituir uma tecla de atalho, desde que ela esteja junta com outra. Pressionei o WinKey mais L, eu vou bloquear o computador. Aqui eu vou escrever bloquear porque é um pouquinho diferente, tá? Essa tecla não é comum não. Pressiono o WinKey mais D, vai apresentar a área do desktop. E sobre o desktop nós vamos falar na aula que vem. Essas são algumas teclas de atalho? São, olha só que eu falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só para a gente finalizar, a gente também tem como teclas de atalho, ou também chamadas de teclas de função, teclas de atalho ou teclas de função. Posso colocar aqui para o pessoal ver? Então, olha só, eu tenho a F1, que é ajuda, eu tenho F2, que serve para renomear nomes de pastas e arquivos, F3, que serve para pesquisar, F5 para atualizar. Então, volta aqui, ó, para a gente fechar. A interface gráfica, essa interface, então, que aceita, executa, né, comandos do usuário, com a utilização principalmente, então, a interface GUI, né, o uso característico do mouse, né, no lugar do teclado. Ela tem, no Windows 7, essa interface GUI tem um nome, é chamada interface Aero. Eu volto isso na próxima aula. Ok? Ela tem essa característica de facilitar o uso do computador por meio de ícones, janelas, teclas e os atalhos e as teclas de atalho. Então, só para a gente lembrar, selecionar tudo, copiar, colar, recortar, desfazer, fechar a janela aplicativo ativo, bloquear o computador, apresentar o desktop, pedir ajuda, né? Ajuda do computador, renomear, pesquisar e atualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 teclas. Então, olha só, brincando aqui, a gente lembrou aqui de 13 teclas, 13 mais ou menos, comentamos uma ou outra. Lembrando que o Ctrl T, por exemplo, o Ctrl T é selecionar todo o texto, isso é do Word, não é do Windows. Ctrl P significa que eu vou mandar uma impressão, mas também é dentro de um aplicativo, não é dentro do Windows, porque só o do Windows isso, Ctrl T e Ctrl P não funcionam. Então, se eu lembrar dessas principais teclas de atalho, a gente praticamente está fechando aí o principal escopo das teclas cobradas em prova, ok? Então, a gente vai terminar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa introdução de Windows, dessa aula de Windows. A gente retoma no Windows, mostrando a janela gráfica e os principais aplicativos. Desejo que você estude forte, desejo que você continue nessa batalha. Não é fácil. Eu também, como você, já fui concurseiro. Meu grande respeito pelo seu estudo aí na sua casa. Então, nosso objetivo aqui, pelo menos o meu objetivo aqui, é tornar a sua vida de informática mais fácil e passar um pouquinho até de experiência dessa vida tumultuada que a gente tem quando a gente ainda não conseguiu um cargo público, ok? Conta comigo se precisar. Tem um site na internet, professoridancas.com.br. Lá você tem a forma de conversar comigo pelas redes sociais, ok? Forte abraço, bons estudos, até a próxima aula.